Pessoal, então vamos agora inserir um arquivo DWG para a gente poder modelar a topografia. Então aqui eu estou destacando duas formas de inserir um arquivo de CAD, que é como um vínculo, que aí ele vai manter a referência do arquivo original. Se eu modificar esse arquivo original, ele pode ser atualizado dentro do Revit, ou como uma importação, que aí ele vai ser incorporado, o desenho vai participar, vai ser incorporado ao projeto. Então são duas modalidades de inserção. Vou mostrar primeiro como vínculo. Então, a gente vai ter que pegar, eu abri aqui os 3 arquivos de CAD que a gente vai usar. Esse do ParkTech Alpha, né, é um levantamento topográfico mesmo, foi feito por um escritório de topografia, né, então ele tem uma série de informações, vocês podem usar isso até como uma referência de como é um levantamento topográfico. Não sei se vocês já tiveram acesso a um levantamento topográfico real. Então, esse é um levantamento topográfico, que é o que a gente costuma receber quando está fazendo um projeto. É um arquivo mais ou menos assim. Então, tem, né, o arruamento, calçadas, edificações e as curvas de nível. Os limites do terreno estão indicados aqui, né? Tem algumas edificações vizinhas, enfim. Esse é um bem grande, ele pega uma área bem grande, bem completo. O que importa para a gente, para fazer o terreno no Revit, é que ele tenha as curvas de nível dessa forma assim, ó. Então a curva de nível ela tem uma propriedade que cadê? Ih, isso aqui está diferente, essa curva. Control Point Z, acho que é o 52, acho que é esse valor aqui, ó. É um valor em Z, né? Um valor de altura. O que a gente vai ver é isso daqui, ó. Se a gente gira a bolinha do CAD aqui, a gente vai ver que as curvas estão tridimensionais. Então, ok, só estou mostrando. E aí outra coisa que é importante, a gente saber o layer que isso foi desenhado. Normalmente são 2. Tem um de curvas de nível secundárias, que são as curvas de metro em metro, e as curvas mestras, né? O nome do layer pode variar, mas geralmente vai ter essas duas. As curvas mestras, que são aquelas de 5 em 5 metros. Então a gente tem que saber quais os layers que estão usados no CAD, porque a gente vai precisar dessa informação lá no Revit. Os outros 2 arquivos que eu passei para vocês, na verdade eles são de um só, que é uma planta cadastral. Está bem incompleto, assim, não tem as edificações, enfim. Mas tem o essencial, né? O arruamento, aqui onde vai estar, esse é o de 7 PESPT, os limites do terreno e as curvas de nível também, né? Tridimensionais, aí um pedacinho do Morro da Glória, por exemplo. E o de 9 PESP, que é a mesma coisa. Né? Tem marcado aqui onde está o terreno. Esse aqui, o perímetro está meio aproximado aqui, a gente pode, enfim, dar uma simplificada. Mas o terreno é esse que está achurado. Também está com as curvas de nível. Então, eu fiz os recortes aí para a gente ter uma área de influência. Ó. Só tem curva de nível lá para trás. Aqui é praticamente plano. Né? Tem aquele morrinho ali do Rosário. Enfim. Então, o arquivo tem que ter essa característica. Então, aqui vocês vão ter que ver também, ó, dentre todos os layers, ó, curvas intermediárias e curvas mestras, que a gente vai precisar identificar lá no arquivo na hora de importar no Revit. Então, ok, não precisem abrir o arquivo do CAD, eles já estão ok, só estou mostrando
Porque se vocês precisarem fazer isso futuramente, vocês sabem como deve ser o arquivo. Vamos lá para o Revit. Então agora a gente vai mudar para uma vista 3D. Primeiro nós vamos inserir o modelo numa vista 3D. Então, selecionem ela aí. Ó, o Revit está me pedindo para salvar. Isso aqui é importante. Deixa eu fazer um adendo, uma pausa aqui, ó, um parêntese. Uma coisa importante para vocês configurarem lá no menu Arquivo, Opções. Deve estar assim, ó, intervalo de lembrete. Ah, não, está com 30 minutos. Intervalo de lembrete para salvar. Eu gosto de colocar o mínimo aqui, que é 15 minutos. Então, de tempos em tempos, ele vai abrir uma janelinha e perguntar se a gente quer salvar o arquivo. Não tem autosave, então é bom salvar para evitar problemas maiores. Então, deixa aqui, ó, intervalo para lembrete de 15 em 15 minutos. Então, voltando, eu estou numa vista 3D. Tem um botão aqui, ó, só para a gente... Ó, aqui apareceu o triângulo. Depois eu mostro isso. Então apareceu a bolinha e o triângulo, eles já estão aí em níveis diferentes, em alturas diferentes. Por enquanto a gente não tem muita coisa. Vamos então inserir o arquivo de CAD. Então eu vou lá no menu Inserir, Vínculo de CAD. E aí vocês vão localizar aí onde vocês salvaram o arquivo no computador. Eu vou pegar o do ParkTech. Então, selecionei o arquivo, aí tem algumas coisas que a gente tem que observar. Ah, isso também é legal de saber lá do arquivo do CAD. Quando eu tiro uma medida aqui, ó, aí a gente usa uma medida qualquer como referência, esse aqui deve estar desenhado em metro. Normalmente a topografia vai ser em metro. Por que eu sei que é em metro? Se eu medir uma calçada aqui, ó, o valor que aparece para mim é 2,99. Então, né, 2,99 metro. Se fosse em centímetro, seria 299. Eu desenho em centímetro. Então, é bom checar a unidade. Então, esse desenho está em metro. Os outros dois também vão estar em metro. Então, quando eu vou inserir lá no Revit, eu vou indicar aqui a unidade de importação. Então, eu vou dizer aqui para o programa que o arquivo que eu estou importando, a unidade dele é metro. Essas opções aqui a gente não precisa mexer, né? Posso escolher quais as camadas, né? Quais os layers que eu vou importar, eu quero todos. O que eu vou fazer com as cores, se vai ficar tudo coloridinho, ou se vai inverter, ou se vai ficar preto e branco, não precisa mexer. E aqui o posicionamento. Eu gosto de usar esse aqui, ó, manual e centro. Então, a primeira palavrinha aí, manual, quer dizer que eu vou ter que clicar num ponto para escolher onde eu quero inserir o arquivo. E o centro é que o ponto do arquivo que eu vou usar é um ponto central aí do desenho. Então, eu vou pôr aqui no manual centro e ele vai ser inserido no nível 0. Eu poderia... só tem o nível 0 aqui. Então, abrir. Aí ele vai carregar, ó. Então eu tô... O meu cursor do mouse está mais ou menos no centro do desenho e eu vou clicar num ponto. Vou colocar aqui o terreno mais ou menos próximo da bolinha ali, ó. Então cliquei num ponto e inseri o arquivo. Então nós estamos numa vista 3D. Eu mostrei na primeira aula, né? Vocês podem girar o desenho aí, apertando o Shift, tecla Shift do teclado e o botão do meio do mouse, a gente gira, orbita aí o desenho, né? Então faz esse giro aí 3D. Afasta girando o scroll, a rodelinha do mouse, e aproxima. E desloca lateralmente, apertando o botão do meio, segurando e movendo o mouse.
Então, navegação básica aí. Eu pus, tem um limite do terreno aqui, ó, eu coloquei mais ou menos próximo. Então, aqui não, por enquanto não importa exatamente, não. Aí depende, tem que conferir como que veio, se ele entendeu que é metro mesmo, ou se ele errou a medida. Aí o que vai acontecer tem que dar uma escala no desenho, né? Tem que ajustar o tamanho em função disso. Então, gente, quando eu inseri esse desenho, né, esse arquivo de CAD no Revit, na vista 3D, que foi o que a gente fez agora, ele aparece em todas as vistas. Sempre, ó, se eu puser no corte agora, vai ter aqui umas curvas de nível, né, que é o arquivo do DWG. A gente vê que tem uma linha aqui, ó, que está no nível 0, né, tem uma linha amarela aqui, ó, está aqui no nível 0, que é a parte plana do desenho, e tem as curvas de nível aqui que estão com uma altura definida. Então, isso aparece agora em todas as vistas. Né? A planta de implantação aqui, ó, deixa eu ver. Ó, o que é importante, aí agora vai dar para a gente usar aqui, ó, a janela do corte, eu posso não recortar a vista. E aí eu posso enxergar o arquivo como um todo. Ó. Eventualmente eu posso ajustar o tamanho dessa janela aqui também. A planta de implantação, agora a gente pode conferir isso, o nível dela, né? Ele tem que estar acima de tudo, né? Para poder mostrar tudo que está para baixo. Então, essa planta de implantação, quando eu mudei lá a faixa de vista, ó, se eu puser, só para exemplificar a faixa de vista, em vez de pôr aqui como ilimitada, se eu puser no nível associado, ele não vai enxergar mais esse desenho, porque isso vai estar para baixo. Então, aquilo, é isso que a gente estava mudando, dei um undo aqui, é isso que a gente estava mudando quando a gente alterou lá a faixa de vista. Então, gente, inserimos o arquivo do CAD no 3D. Então, vamos inserir ele agora na planta de situação. Nós vamos ficar com 2 elementos inseridos aí. Então, vamos de novo, só que agora eu vou abrir a planta de implantação situação e vou inserir de novo o vínculo de CAD, o mesmo arquivo. Quando eu insiro numa planta, aparece essa opção aqui, ó, apenas a vista atual. Isso significa que eu vou inserir agora como um desenho plano, e esse desenho só vai aparecer para mim nessa vista da implantação situação. Então, vou marcar esse quadrinho e inserir de novo. Está me avisando que já existe uma instância, não tem problema, vou inserir uma outra. Uma instância é um desenho, né? Então, aqui, ó, eu vou colocar ele ao lado e nós vamos... Então, esse aqui, que eu pus aqui em cima, é 2D, esse outro é 3D. Observem o seguinte, ó, na planta de implantação eu vejo os dois, no 3D eu vejo um só. Né? Então, é isso que a gente quer mesmo. Então, eu quero colocar isso aqui na mesma posição do outro, né? Na mesma projeção em planta. Então, vou selecionar esse que eu pus do lado aqui e vou mover. Então, aqui tem as ferramentas de modificação, né? Então, isso aqui eu vou ir apresentando aos poucos para vocês. Então, tem aqui mover, vocês vão descobrindo também. E aí eu vou pegar aqui a referência do formato mesmo, um ponto que eu sei que é comum, e vou alinhar os dois desenhos, colocar os dois sobrepostos. Então, é isso. A importação do arquivo de CAD. Eu vou interromper o vídeo e aí depois, no próximo, eu mostro como que a gente vai criar o terreno a partir desse CAD e vamos dando a sequência.